Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com a sua vida e nesse momento, de uma maneira particular, falando aos nossos corações. Os irmãos talvez tenham estranhado que eu tenha feito uma foto aqui do púlpito, mas é porque hoje nós estamos estreando uma novidade aqui no púlpito. Aqui está escrito diante de nós, pregadores, João 12, 21. Senhor, queremos ver Jesus. Foi o pedido de alguns gregos que chegaram, se não me engano, a André, e falaram, nós queremos ver Jesus, nos mostre Jesus. Esse é o papel de todo aquele que ocupa o púlpito, a sala de escola dominical, e sempre que falamos de Deus, esse é o nosso objetivo, encontrar Jesus na sua palavra e compartilhar de Jesus, que é a nossa paz. E para isso hoje nós vamos ler em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 10. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 10. O povo de Deus, no Antigo Testamento, nós temos lá no relato, no livro de Neemias, que quando os escribas, os mestres da palavra, abriram o rolo, a igreja do Antigo Testamento se colocou em pé, em reverência à palavra do Senhor. Façamos isso, irmãos, mais uma vez, e leiamos juntos esses versos da palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 10, leiamos. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Senhor, é a palavra do Senhor que nós tanto amamos, que temos diante de nós, e nos colocamos na inteira e completa dependência do Senhor, para que todos possamos ouvir a Tua voz, Senhor. É o que lhe pedimos, humildemente, na mediação do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, não é uma tarefa fácil a gente discernir o engano, a mentira, da meia-verdade, da meia-mentira e da verdade completa. Falando assim, hipoteticamente, não parece tão difícil, mas no dia a dia, na vida real, não é fácil. Isso vale no campo da política nos nossos dias, né? Está sendo tão difícil isso, da saúde e da fé, mais ainda, é muito difícil esse discernimento. E quem está por trás disso no campo da fé, nós sabemos bem quem é. Lendo a Bíblia fica evidente. Satanás, o inimigo de Deus, o anjo mor, que foi expulso do céu, ele está empenhado em obstruir a obra de Deus, em atacar a criação de Deus, prejudicar a igreja de Deus. Ele usa diversas estratégias. Ele não é muito original. Muitas vezes é o confronto direto. Nós temos visto, hoje deveria ser agora, né, o período de carnaval no nosso país, as ruas estão, em princípio, vazias, né? As escolas de samba, em princípio, né, até que se mostre o contrário, estão recolhidas nos galpões, mas recentemente nós temos tido episódios no carnaval de uma afronta direta à pessoa de Jesus Cristo, ataques frontais à pessoa de Jesus, programas humorísticos brasileiros, veiculando inclusive no Netflix, atacando o caráter, a pessoa do Verbo eterno, o Filho de Deus. Temos tido paradas gays no nosso país também, com afrontas assim, descaradas mesmo em relação à pessoa de Jesus. Então esse é o ataque direto, mas tem também o ataque mais sutil, aquele que o próprio Satanás adotou com Adão e Eva lá no jardim. Ele distorce a verdade, e aos pouquinhos vai indo, vai negando a verdade, vai enganando com a mentira. E mais recentemente nós temos ainda uma outra abordagem diabólica, mais sutil,
que não é essa de confrontar a verdade, mas de dizer que todas as verdades estão valendo. A única verdade que existe absoluta é essa, é que não existe verdade absoluta. Então, cada um que escolha a sua própria verdade. John Stott, ele fez uma colocação que eu acho que é oportuna aqui compartilhar com os irmãos, a respeito dessa estratégia do diabo em relação à igreja. O diabo, ele perturba a igreja, tanto pelo engano quanto pelo mal. Quando ele não pode atrair os cristãos para o pecado, ele os engana com falsa doutrina. Então, de um jeito ou de outro, ele quer perturbar a vida do povo de Deus e quer impedir que as pessoas conheçam a verdade. Tanto que Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, a segunda delas, no capítulo 4, verso 3, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. É desse evangelho que o diabo quer obstruir que as pessoas conheçam, e a sua contraparte falsa é que a passagem bíblica dessa noite trata. O evangelho verdadeiro e o falso evangelho. Estamos na carta de Gálatas, considerada a carta magna da igreja, e a razão dela ter tamanho valor no cânon das Escrituras é que ela faz uma defesa direta do evangelho puro. Essa carta, ela nos coloca face a face com o evangelho, nos mostrando como é que se entra no reino de Deus e como é que se vive no reino de Deus, ao contrário de outros ensinamentos que propõem a mesma coisa, mas que não entregam aquilo que estão prometendo. Somente o evangelho puro entrega o que promete. É isso que nós vamos conversar a respeito da palavra de Deus, e eu espero que você seja ainda mais habilitado, cresça no seu discernimento, para que você possa comparar, discernir e diferenciar um evangelho assemelhado do verdadeiro evangelho de Cristo, que só Ele pode nos trazer as bênçãos prometidas. Então nós vamos ver aqui no texto apenas duas marcas distintivas do puro evangelho, do verdadeiro evangelho. A primeira delas é que o evangelho puro é o evangelho da graça de Cristo. Isso pode parecer óbvio, meus irmãos, mas isso vai totalmente contra a nossa natureza, a minha e a sua, de que nós tenhamos que depender de alguém de fora, do favor de fora, e não de nós mesmos, e não da nossa capacidade. É pela graça de Cristo que o evangelho nos revela, é que nós podemos receber a redenção. Nenhum outro evangelho entrega a redenção, promete, mas não entrega. O puro evangelho da graça de Cristo entrega aquilo que promete. O apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui, no primeiro versículo que lemos, verso 6, normalmente seria a hora dele cumprimentar os irmãos, falar que estava orando, com boas lembranças, mas ele, dessa vez, ele não teve nada disso, já foi assim, na jugular: admira-me, eu estou espantado, estou atônito, não acredito no que eu soube que está acontecendo aí na igreja. Ele vai fazer então um trocadilho apostólico usando dois termos gregos, quando ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Essa palavrinha outro aqui, ela vem agora relacionada com o outro que está a seguir, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O primeiro outro, no português, no grego, é héteros, uma palavra muito conhecida nossa, né? É um outro diferente. Então ele está dizendo: olha, eu estou admirado que vocês partiram, estão ainda no processo de abandonar o evangelho puro e indo para um outro evangelho, o qual não é outro. Aí ele já muda, não é a palavra héteros, mas é a palavra allos, que fala de um evangelho, que fala de algo que seja da mesma essência, do mesmo tipo. Então Paulo está dizendo, e esse diferente é totalmente diferente, não tem nada a ver com o evangelho que eu apresentei para vocês, a ponto de eu dizer que isso nem evangelho poderia ser chamado, porque evangelho é boas novas. Não tem boas novas coisa nenhuma naquilo que vocês estão abraçando, naquilo que vocês estão se encaminhando.
E esta marca, então, inicial que nós temos aqui, meus irmãos, tem a ver com o conteúdo e com a origem do verdadeiro evangelho e do puro evangelho. O conteúdo é graça, a origem é de Cristo. E o que isso nos ensina, meus irmãos? É que o evangelho puro, verdadeiro, ele nos oferece uma graça imerecida. Esse é um conceito muito caro e muito conhecido no meio presbiteriano. Mas nós temos vários visitantes aqui hoje, pessoal também que nos acompanha pela internet, e muitos estão chegando de outras igrejas evangélicas no nosso meio, que se surpreendem com a maneira como a Bíblia apresenta as doutrinas da graça de Deus. Se surpreendem com a liberdade que há nessa graça, não para viver uma vida libertina, mas para viver uma vida no poder do Espírito Santo, de santidade, de serviço e de obediência a Deus. Esse evangelho fala então de um amor da parte de Deus para com o pecador, que ele é incompreensível, inexplicável e ao mesmo tempo infalível para conosco. É disso que trata a graça desse evangelho, e a sua origem é em Cristo, tanto que no verso 7 fala que esse é o evangelho de Cristo. Por que de Cristo? Porque foi Ele quem revelou isso encarnado e na verdade, mais do que revelar, Ele fez acontecer a nossa redenção. Então, esse evangelho que nos é favorável, sem que a gente mereça nada, sem que a gente precise contribuir com nada, porque não podemos contribuir com nada, ele nos foi oferecido por meio de Cristo, da sua morte no nosso lugar, pagando a nossa dívida. Tim Keller, ele faz uma colocação muito interessante também, quando ele diz que este evangelho tem como mensagem nos dizer que nós somos muito piores do que nós ousaríamos acreditar. O evangelho faz isso, nos humilha, nos envergonha. Mas esse evangelho também vai nos dizer que nós somos muito mais amados e aceitos em Cristo do que jamais poderíamos esperar. Essa é a mensagem surpreendente do evangelho, tanto a nosso respeito, quanto a respeito do amor de Deus e do interesse de Deus por nós. E o Keller, ele diz algo mais interessante também, essa é a ordem do evangelho. Deus nos aceita, então nós o seguimos. Mas os outros sistemas religiosos, todos os demais sistemas religiosos que existem no mundo, propõem uma ordem inversa. Eu tenho que dar algo a Deus, e então Deus poderá me aceitar. Esse é o outro evangelho, porque o evangelho da graça nos surpreende na sua generosidade para conosco. Assim é, meus irmãos, este evangelho diferente que o apóstolo Paulo estava combatendo, chocado com o que acontecia ali em Gálatas. Um evangelho do homem, não de Cristo. Um evangelho humanista, que faz pretensamente depender de nós mesmos a nossa própria salvação, o nosso próprio aprimoramento humano, com os nossos próprios recursos. Hoje está muito na moda isso, né? Tire aí de dentro de você o potencial que você tem e você vai chegar lá, você vai alcançar os seus objetivos. Eu diria que mais do que um evangelho humanista, esse é um evangelho infernal, porque é exatamente, cheira a enxofre esse tipo de mensagem, tão bonitinho, tão atraente, mas tão diabólico. E no contexto específico aqui da carta, esse evangelho nós poderíamos dizer também, esse outro evangelho, que evangelho nada é, seria um evangelho judaizante. Porque a polêmica toda aqui com o apóstolo Paulo tem a ver com o fato de que alguns que eram sacerdotes, que eram fariseus, que haviam se convertido, eles estavam dizendo que não bastava crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Você tinha que fazer algo mais. E que algo mais é esse? Cumprir a lei de Moisés. Em particular, algo bem característico seria a circuncisão masculina. E outros rituais também, quanto à carne sacrificada, etc. Em Atos capítulo 15, verso 1, já havia um registro relacionado com a carta de Gálatas, quando diz que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso é muito importante, meus irmãos. Circuncisão está longe de nós, de ser um problema em Brasília no século 21, mas no lugar da circuncisão tem muita coisa. Eu quero exemplificar dentro de alguns instantes. Então esse é o evangelho de obras.
Se de uma maneira mais restrita se referia ao evangelho judaizante, nós podemos ampliar a dimensão desse falso evangelho para qualquer obra que seja requerida ao lado daquilo que Cristo fez. É o mesmo evangelho falso, adulterado e perigosíssimo. É preciso fazer algo e não simplesmente aceitar aquilo que Cristo fez por nós. E esse é um evangelho também que nós poderíamos dizer que é um evangelho legalista, porque você tem que cumprir regras para anular os seus erros com os acertos na obediência a um código de regras. No caso lá de Gálatas, a lei de Moisés. Mas existem vários outros códigos religiosos que são propostos, sacrifícios, penitências e coisas mais necessárias para que a gente possa fazer a nossa parte. Faça a tua parte, que eu farei a minha. Está lá em Jeremias 23:2. Tá? Esse é outro versículo que não está na Bíblia. Em outras palavras, meus irmãos, o que os judaizantes estavam dizendo é que os crentes em Gálatas deveriam deixar Moisés terminar aquilo que Cristo começou. E para piorar, ampliando o conceito, você mesmo deve terminar aquilo que Cristo começou, por meio da sua obediência. Você tem que terminar o trabalho inacabado de Jesus Cristo. John Stott fala que esse não é um evangelho alternativo, esse é um evangelho pervertido, que nós deveríamos nos manter distante dele o máximo possível. Portanto, meus irmãos, o evangelho puro é o evangelho da graça de Cristo. Compreendem? Recordaram esse conceito? Não é por merecimento, é favor de Deus, não é pelo nosso esforço, é pelo esforço e pela obra de Jesus Cristo. E por ser de Cristo e não do homem, por ser pela graça e não pelo esforço e o pretenso merecimento, é que este verdadeiro evangelho entrega o que ele promete. A nossa confissão de fé fala aquilo que nos é dado por meio do evangelho de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, ele ofereceu a Deus uma só vez, a si próprio, e satisfez plenamente a justiça do Pai. Primeiro grande benefício do sacrifício de Cristo: sua dívida com o Pai foi resolvida. E para todos aqueles que o Pai lhe adquiriu, lhe deu não só a reconciliação com o Pai, como também uma herança perene no reino dos céus. Veja quantas bênçãos, que bênçãos preciosas, essenciais, nós temos por meio do evangelho de Cristo, este puro evangelho, e não há como alcançar isso, a não ser por meio de Jesus Cristo. Me permita lembrar 1 Timóteo 2, 5 e 6, que diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Até parece o tema da nossa igreja. Compartilhe desta mensagem e deste evangelho. Quais são as implicações, meus irmãos, desse evangelho puro para a vida do crente hoje, nos dias de hoje, para a sua vida? Então vamos lá. Qual é o evangelho que hoje você abraça, lá no fundo do seu coração? Que você compreende, que você vive por meio deste evangelho? É o evangelho de Cristo? Ou como Paulo diria, o evangelho de Paulo, mas na verdade é o que Paulo aprendeu de Cristo, ou seria um outro evangelho? Eu queria então checar com você aqui. Tem evangelho que nega a necessidade de Jesus Cristo. Não deixa de ser um evangelho, porque ele diz o seguinte: olha, se você viver assim, você vai se dar bem, você vai ser feliz. É uma proposta de felicidade e realização. Os ateus são assim. Que Cristo o quê? Para que Cristo? O importante é desfrutar o momento, é ser ético. As mentes secularizadas do nosso tempo, né, são assim. Ou mesmo as religiões propõem um caminho, uma moral que não há a menor necessidade de Cristo. São as religiões não cristãs, negam a necessidade de Cristo. É esse o evangelho pelo qual você tem vivido? Como você acha que vai encontrar paz num evangelho como esse? Razão de viver, significado na sua vida, paz só com Jesus, só nesse evangelho. Mas tem outros evangelhos, esses são mais perigosos, que eles vão chegando perto da gente, que admitem a pessoa de Cristo. Aí está igualzinho lá no caso de Gálatas, mas vão negar a suficiência de Cristo.
Cristo fez, mas não foi suficiente, você também precisa fazer. E agora eu vou entrar num terreno aqui perigoso, espinhoso e um pouco assim, politicamente incorreto. Mas eu já quero dizer que eu faço isso com todo respeito, se você é de uma outra religião, pessoal que está em casa também acompanhando, não, a intenção não é atacar ninguém, tá? Não é atacar nenhuma religião, mas nós temos o dever de comparar o que cremos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo que acrescentar algo à obra de Cristo é negar a suficiência do que Cristo fez, é negar a glória de Cristo. Então vamos lá. Um exemplo do mesmo problema lá dos Gálatas, o kardecismo, o espiritismo kardecista. Eu vou ler o que está escrito no livro dos Espíritos, na conclusão do livro, sobre Jesus. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Até aí está razoavelmente bem, mas Jesus veio fazer muito mais, e o kardecismo não admite isso. Fica aqui, só nisso, é um exemplo. E o que eles dizem sobre expiação, numa das perguntas do livro dos Espíritos está assim: a expiação do homem se cumpre durante a existência corporal mediante as provas a que o espírito dessa pessoa se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais. A expiação é a própria pessoa quem faz, passando por provas, por sofrimentos. Ou seja, admitiu em parte um lugar para Jesus. Não creem que Jesus seja uma pessoa da Trindade, mas dizem que você tem que fazer a sua parte. Está de acordo com a palavra de Deus? Não é a minha palavra da igreja, mas da palavra de Deus. Ninguém deveria crer em algo que contraria a palavra de Deus, mas o catolicismo também não fica de fora. Na encíclica papal do Papa João Paulo II, sobre a bem-aventurada Virgem Maria, a quem nós respeitamos, está escrito pelo Papa João Paulo II: Maria ajuda a todos os seus filhos a encontrar em Cristo o caminho para a casa do Pai. O catolicismo não nega a redenção em Cristo, mas diz que ao lado da redenção em Cristo é preciso da ajuda de Maria para encontrar esse caminho. Está de acordo com a palavra de Deus ou já é um outro evangelho? Diferente, totalmente diferente, que nem evangelho pode ser chamado mais. Agora, chegando mais pertinho da gente, o Adventismo do Sétimo Dia, com as suas músicas maravilhosas. Eu ouço várias músicas deles, são lindas, falam da volta de Jesus, falam da expiação em Cristo, mas se você não guardar o sábado, você não será salvo. Os Adventistas do Sétimo Dia são os mais parecidos com a igreja de Gálatas nos nossos dias. Isso está certo, de acordo com a palavra de Deus? E para não deixar também de uma reflexão caseira entre nós aqui, às vezes eu pergunto para presbiterianos, infelizmente mal instruídos: você tem certeza da sua salvação? Como você me compartilharia o seu novo nascimento? Sabe o que eu ouço às vezes? Bem, eu procuro ler a Bíblia, fazer minhas orações, dar o dízimo, frequentar a igreja. Então eu acho que se eu morresse hoje, Deus me receberia lá no céu. Mas eu acredito em Jesus, percebe? Essa pessoa acredita em Jesus e acha que é por meio dessas outras coisas que ela faz ao lado de acreditar em Jesus, é que ela entrará no reino de Deus e será salva pelo Senhor. Meus queridos, são muitos os falsos evangelhos. O meu apelo em nome de Jesus, com a palavra dele aqui aberta entre nós, é: renuncie a qualquer outro evangelho que adicione, que negue, subtraia totalmente a Cristo, ou que adicione à pessoa de Cristo qualquer participação humana, porque nesse momento já se perdeu a possibilidade da salvação. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O puro evangelho é o evangelho da graça de Cristo. Somente esse puro evangelho entrega o que promete a nossa redenção. Mas a segunda marca distintiva, o evangelho puro, é o evangelho que nos assegura a bênção de Deus. E esse texto é pesado, ele fala de maldição de Deus. Qual é a maior bênção do evangelho que é entregue àquele que de fato nasce de novo, se torna uma nova criatura e faz uma aliança com Cristo? A maior de todas as bênçãos
Tem umas músicas que falam que Deus tem reservado para você o melhor de Deus. Eu já recebi o melhor de Deus há muito tempo. Se você é um discípulo de Cristo, nascido de novo, você também já recebeu o melhor de Deus. Não tem algo mais que seja melhor do que o melhor que Ele já te deu, que é Cristo. A presença de Cristo em nossas vidas. Tanto que Paulo diz, se Deus não poupou o seu único filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O restante é bônus. A essência da bênção de Deus é o próprio Senhor Jesus, a sua presença conosco, que nos dá vida, que nos dá paz, que nos livra da ira de Deus e que nos torna acolhidos na presença de Deus. Mas se essa é a maior bênção, então vamos pensar qual é a maldição que paira sobre toda a humanidade, todo ser humano, sem exceção. É exatamente a falta dessa bênção. É estar privado da presença de Cristo, que traz paz, que nos reconcilia com Deus, e com uma expectativa terrível de no final estar eternamente separado. Viveu separado de Cristo e eternamente estará separado dele. Não tem nada pior do que isso. E como é que se reverte essa situação da maldição que paira sobre a humanidade para a maior das bênçãos que alguém pode experimentar? Por meio do puro e verdadeiro Evangelho de Cristo. Esse Evangelho da graça de Cristo. Só esse Evangelho pode fazer isso por nós. Essa é a promessa de Deus. Só aquilo que Cristo fez e que o Evangelho nos apresenta pode nos proporcionar essa experiência. João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso Paulo, ele está atônito, chocado, que os crentes da Galácia estão se afastando deste verdadeiro Evangelho. Como é que eles esperavam que poderiam ter paz, salvação, comunhão com Deus fora de Cristo, ou acrescentando outras coisas? Portanto, meus irmãos, não se trata de preciosismo doutrinário. Abandonar o Evangelho e começar a namorar outros conceitos e outras ideias é se afastar de Deus, se afastar da graça de Cristo. Então Paulo, nesse momento, nessa altura, ele vira suas baterias. Ele está escrevendo uma carta para alertar, para exortar os crentes. Agora ele vira as suas baterias e aponta na direção dos falsos mestres, dos pregadores de heresias. E aqui ele joga muito pesado. Ele amaldiçoa esses que confundem, que enganam, que distorcem, que corrompem a palavra de Deus. Ele sobe o tom. E em tempos de fake news, nós sabemos muito bem como que fake news são um desastre. Agora, um fake news doutrinário dessa envergadura, ele tem consequências negativas eternas. Alguém que se apoie nessas crenças que não têm base bíblica, eu mencionei algumas delas, certamente, pelo que a palavra de Deus nos diz, vai chegar na presença de Deus e ali será reprovado e condenado. Não falo isso com nenhum prazer e nem com nenhuma arrogância ou presunção. É o que a palavra de Deus nos revela, meus irmãos. E aqui Paulo, então, ele sentencia com uma maldição apostólica esses falsos mestres. Ele diz que seja anátema, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Maldito, amaldiçoado, banido eternamente da presença de Deus. Paulo está aqui, meus irmãos, com uma sentença, emitindo uma sentença muito pesada realmente sobre essas pessoas. Mas veja que ele está sendo imparcial. Ele diz, sejam vocês falsos mestres, seja eu, o apóstolo, seja um anjo descendo do céu, qualquer um que inventar, adulterar ou modificar essa mensagem é passível e merecedor dessa maldição. Mas ele está sendo coerente, meus irmãos, com a lei de Cristo, com a lei do amor, porque essa lei de Cristo, a lei do amor, diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E se Cristo está sendo diminuído, se a obra dele está sendo desprezada ou desvalorizada, Paulo se achava no dever
de defender esse evangelho e até mesmo de amaldiçoar aqueles que atacam a glória de Cristo. E Paulo está sendo zeloso também com a salvação dos Gálatas e dos ouvintes todos que depois iriam ler, como nós estamos lendo aqui, a sua carta. Não há outro meio, já vimos, recordamos aqui, de redenção. E se não há outro meio, qualquer um que ensine um outro caminho alternativo que não Cristo, ele é passível da maldição divina. Na verdade, como eu disse, todos nós estamos debaixo da maldição de Deus, a não ser que dela escapemos por meio do evangelho da graça de Cristo. Mas há uma maldição especial, não apenas para aqueles que rejeitam o evangelho, mas para aqueles que ensinam um outro evangelho. Os mestres, os professores, os pregadores, se ensinam um evangelho diferente, são passíveis de uma ainda maior punição da parte de Deus, pelo prejuízo que estão produzindo para tantas vidas por toda a eternidade, e pelo ataque à glória do Senhor Jesus. O evangelho puro é o evangelho da bênção de Deus. Esse evangelho nos tira da maldição de Deus, nos coloca debaixo do seu amor, do seu cuidado e das suas bênçãos. Quais são as implicações, meus irmãos, dessa segunda marca do evangelho puro, que é um evangelho que abençoa, e não que amaldiçoa, mas que nos livra da maldição? Bom, primeiramente, lembre-se do seu compromisso quando se tornou membro desta igreja ou de qualquer outra igreja. Você se comprometeu a se submeter à liderança da sua igreja, aqueles que governam em nome de Cristo a igreja, que trazem a você a palavra de Deus. Mas faça como Paulo gostaria que os Gálatas tivessem feito. Seja criterioso, não vá engolindo tudo que nós ensinamos, que você vê no YouTube, que chega no WhatsApp para você. Você tem que checar de acordo com a palavra de Deus. Não seja crédulo, seja crítico, mas um crítico maduro, não aquele crítico que tem prazer, né, escorre assim até o veneno, né, com uma língua ferina, maldosa, sem misericórdia, sem respeito às autoridades, mas seja um crítico maduro, alguém que está de acordo com a palavra de Deus. É isso aí, eu quero isso para a minha vida, e eu estou de pleno acordo. Seja uma ovelha dócil para ouvir e acatar o ensino da palavra de Deus quando este ensino for fiel. E quando não for, não dê corda, não compartilhe isso, não envie isso para as pessoas. Vamos ser mais maduros também nas nossas mídias sociais. Muita gente às vezes está compartilhando coisa católica, coisa espírita, coisa esotérica, coisa política, que não está de acordo com a palavra de Deus. Então essa é uma aplicação dessa carta para nós, que a gente tenha esse senso crítico. E também, meus queridos, sabendo que só por meio do evangelho puro de Cristo é que nós vamos ter as bênçãos da salvação. Por exemplo, a bênção da paz, paz com Deus, paz em meio às circunstâncias. Vamos buscar essa paz, ela nos foi dada por Jesus. Ele disse: deixo-vos a paz. São dias difíceis o que nós vivemos, mas busquemos essa paz, e sabendo aonde vamos encontrá-la, não em falsos evangelhos, mas no evangelho que nos coloca em comunhão com o nosso Deus. E uma última palavra: cuidado com a apostasia. Cuidado com, não basta começar bem na igreja. Eu tenho amigos meus que eram da minha época de UPA, de adolescentes, né, Josimar? Meus colegas da época, não ele, tá, gente? É porque é uma piada interna aqui. Colegas da minha época de adolescentes, de jovens que sumiram, não estão mais na igreja. Cuidado com a apostasia. E como evitar a apostasia? Se firme na palavra de Deus, conheça essa palavra, ore na presença de Deus, ame a Deus, cuidado com a vida moral. São os pecados morais que vão às vezes abrindo brechas na doutrina para justificar nossos pecados, e aí quando você vê, a coisa está crescendo, o coração vai esfriando, e a apostasia, que é abandonar a fé, muitas vezes vai chegando. Não se afaste dos caminhos de Deus como os Gálatas fizeram. Conte com a graça de Deus, não é na sua força que você vai vencer e vai perseverar. Conte com essa graça de Deus. Somente o evangelho puro entrega o que promete: salvação e bênçãos de Deus. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor com um dos nossos corais.